A rainha Isabel Woodville não havia chegado ao trono por acaso. Filha da pequena nobreza, ela conquistara o coração do rei Eduardo IV através de sua inteligência, beleza e, principalmente, sua capacidade de ler as pessoas e as situações. Aos 34 anos, ela sabia que sua posição dependia não apenas do amor do rei, mas de sua habilidade política para manter-se relevante. Naquela manhã fria de outubro, Isabel observava da janela de seus aposentos quando notou Eduardo caminhando pelos jardins com uma jovem que ela não reconhecia. Não era apenas uma caminhada casual. Havia uma intimidade na forma como eles conversavam, uma proximidade que fez o sangue da rainha ferver. Lady Margaret. Ela chamou sua dama de companhia mais confiável. Quem é aquela jovem com o rei? Lady Margaret se aproximou da janela, seus olhos se estreitando. Dizem que é Helena Hartwell, Majestade, uma camponesa que o rei trouxe como conselheira em assuntos de saúde. Conselheira em assuntos de saúde. Isabel repetiu, seu tom carregado de ceticismo. E desde quando meu marido se interessa tanto por medicina? Durante os dias seguintes, Isabel observou discretamente. Ela notou como Eduardo sorria de forma diferente quando falava com Helena, como seus olhos se iluminavam quando a jovem entrava em um aposento. Era a mesma expressão que ele tinha quando a cortejava, anos atrás. Majestade, sussurrou Sir Thomas, um dos conselheiros mais leais à rainha, durante um encontro privado. Há rumores circulando pela corte, dizem que o rei tem particular interesse nesta camponesa. Isabel fechou os punhos, suas unhas se cravando nas palmas. Que tipo de interesse? O tipo que pode ameaçar vossa posição, Majestade. Naquela noite, Isabel não conseguiu dormir. Deitada em seu leito real, ela queimava por dentro, não apenas de ciúme, mas de uma raiva fria e calculista. Ela havia sacrificado muito para se tornar rainha, havia suportado as intrigas da corte, havia dado filhos ao reino. Não permitiria que uma simples camponesa destruísse tudo o que havia construído. Isabel decidiu que precisava conhecer melhor sua rival. Na manhã seguinte, ela convocou Helena para uma audiência privada em seus aposentos. Quando Helena entrou, visivelmente nervosa, Isabel a estudou com olhos de predadora. Então, vós sois a famosa Helena Hartwell, Isabel disse, sua voz melodiosa, mas com um tom gelado. Ouvi falar de vossas habilidades. Helena manteve a cabeça baixa, mas Isabel percebeu que ela não estava completamente intimidada. Vossa Majestade me honra com sua atenção. Dizei-me, Helena, Isabel continuou, aproximando-se como um felino. Qual é exatamente vossa função aqui no castelo? Auxilio com medicamentos herbais e aconselho sobre questões de saúde, Majestade. Ah, sim, Isabel sorriu, mas não havia calor em sua expressão. E presumo que meu marido tem muitas questões de saúde que requerem vossa atenção pessoal. Helena finalmente ergueu o olhar, e Isabel viu algo que não esperava. Força. Apenas sirvo como sua majestade requer. Muito bem, Isabel disse, voltando para sua cadeira ornamentada. Então talvez possais me ajudar com uma questão de saúde. Tenho sofrido de insônia. Talvez possais preparar algo para me ajudar a dormir melhor? Certamente, Majestade. E Helena? Isabel acrescentou, sua voz agora perigosamente suave. Espero que compreendais que a saúde de toda a família real é vossa responsabilidade, incluindo a minha estabilidade emocional. Helena compreendeu perfeitamente a ameaça velada. Entendo, Majestade. Naquela noite, Isabel confrontou Eduardo em seus aposentos privados. Ela o esperava vestida com um robe de seda vermelha, seus cabelos loiros caindo como uma cascata sobre os ombros. Quando Eduardo entrou, ela percebeu imediatamente que ele estava distante, perdido em pensamentos. Eduardo, ela disse, sua voz cuidadosamente controlada. Precisamos conversar. Sobre o que é, Isabel? Sobre a camponesa. Eduardo congelou. Não sei do que estás falando. Não me insulteis com mentiras, Isabel explodiu, toda a sua contenção desaparecendo.
Creio que sou cega, que não vejo como a olhais, como sorris quando ela está por perto? Eduardo suspirou profundamente. Isabel. Não, ela gritou. Não me venhas com desculpas. Sou vossa esposa, mãe de vossos filhos, vossa rainha, e vós me humilhastes com uma camponesa qualquer? Helena não é uma camponesa qualquer, Eduardo respondeu, suas palavras saindo antes que ele pudesse se controlar. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Isabel olhou para seu marido com uma expressão que misturava dor, raiva e algo muito próximo ao ódio. Então é verdade, ela sussurrou. Vós a amais? Eduardo não respondeu, mas sua expressão disse tudo. Isabel sentiu como se tivesse levado uma punhalada no peito. 20 anos, Eduardo. 20 anos de casamento, de filhos, de construir este reino juntos. E vós jogais tudo fora por ela. Não é tão simples assim, Eduardo tentou explicar. Não, Isabel riu amargamente. Então explicai-me. Fazei-me entender como um rei abandona sua rainha por uma criada. Eduardo olhou para sua esposa, vendo a dor real em seus olhos, e por um momento sentiu remorso. Isabel, eu nunca quis magoar-vos. Mas magoastes, ela respondeu, as lágrimas finalmente correndo por seu rosto. Magoastes profundamente. Após a confrontação, Isabel se trancou em seus aposentos por 2 dias. Quando emergiu, era uma mulher transformada. A dor havia se cristalizado em determinação fria. Se Eduardo queria jogar esse jogo, ela jogaria e ganharia. Sir Thomas, ela chamou seu conselheiro mais confiável. Preciso que descubrais tudo sobre esta Helena Hartwell, sua família, seu passado, qualquer coisa que possa ser usada. Já tomei a liberdade de investigar, Majestade. Sir Thomas respondeu. Ela é órfã, cresceu com uma tia que morreu há 2 anos. Não tem família próxima, mas é muito querida na aldeia por suas habilidades de cura. Interessante, Isabel murmurou. E quanto à sua pureza? Pelo que pudemos descobrir, ela nunca se envolveu romanticamente com nenhum homem da aldeia. Sua reputação é impecável. Isabel sorriu, mas era um sorriso sem alegria. Então, nossa pequena camponesa é virtuosa. Isso torna as coisas mais complicadas. Que desejais que faça, Majestade? Por enquanto, nada, mas quero que ela seja observada constantemente. Cada movimento, cada palavra, cada encontro com o rei. Tudo deve ser documentado. E se ela se tornar um problema maior? Isabel olhou pela janela, seus olhos refletindo uma determinação implacável. Então, lidaremos com o problema, de forma definitiva. Helena começou a perceber que algo havia mudado no castelo. Os servos a olhavam de forma diferente, sussurravam quando ela passava. Até mesmo suas tarefas médicas eram observadas com escrutínio incomum. Tenho a sensação de que estou sendo vigiada, ela confessou a Eduardo durante um de seus encontros secretos no jardim. Isabel sabe, Eduardo admitiu, sua voz pesada. Tivemos uma discussão. Helena sentiu o sangue gelar. O que isso significa para nós? Significa que devemos ser mais cuidadosos, Eduardo respondeu, mas havia algo em seu tom que sugeria que ele também estava preocupado. Eduardo, Helena disse, usando seu nome pela primeira vez. Talvez seja melhor eu partir, voltar para minha aldeia antes que isso se torne um problema maior. Não, Eduardo respondeu firmemente, pegando suas mãos. Não vos deixarei partir, não agora. Mas a rainha é minha esposa, mas vós sois quem me faz sentir vivo novamente. Helena viu a paixão em seus olhos, mas também algo mais preocupante, obsessão. Eduardo não estava apenas apaixonado, ele estava consumido por ela. Eduardo, isto não pode continuar assim, ela disse suavemente.
Vossa esposa é a rainha. Ela tem poder, influência. Eu sou apenas uma camponesa. Vós sois muito mais do que isso para mim, ele respondeu beijando suas mãos. Mas Helena sabia que o amor, por mais genuíno que fosse, não era suficiente para protegê-la do que estava por vir. A tensão no castelo havia chegado a um ponto crítico. Isabel havia começado a fazer movimentos políticos sutis, conversando com nobres influentes sobre a estabilidade da coroa e a importância da tradição. Eduardo, por sua vez, tornara-se cada vez mais imprudente, quase desafiando publicamente qualquer um que questionasse a presença de Helena. Tudo culminou durante um banquete real. Eduardo, talvez influenciado pelo vinho, fez algo impensável. Ele pediu publicamente que Helena se juntasse à mesa real, sentando-a ao lado da rainha. O silêncio que se seguiu foi mortal. Os nobres presentes trocaram olhares chocados. Isabel, no entanto, manteve sua compostura, sorrindo educadamente enquanto internamente planejava sua vingança. Que honra! Isabel disse, sua voz doce como mel envenenado. Nossa querida Helena, a especialista em saúde. Helena, percebendo o perigo, tentou se levantar. Majestade, talvez não seja apropriado... Nonsense, Eduardo interrompeu. Vós prestais um serviço valioso à coroa. Foi neste momento que Isabel tomou sua decisão final. Ela se levantou, ergueu sua taça de vinho e fez um brinde que mudaria tudo. Um brinde, ela anunciou, sua voz ecoando pelo salão. A nossa querida Helena, que nos ensinou tanto sobre medicina natural e que nos lembrou da importância de conhecer nosso lugar no mundo. Todos ergueram suas taças, mas Helena percebeu a ameaça nas palavras da rainha. Naquele momento, ela compreendeu que não havia futuro para ela no castelo. Mais tarde, naquela noite, Helena tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ela escreveu uma carta para Eduardo, explicando que, por amor ao reino e para proteger a estabilidade da coroa, ela estava partindo. Não para sua aldeia, mas para longe, onde nunca mais poderia ser uma ameaça. Quando Eduardo encontrou a carta na manhã seguinte, ele gritou de desespero, mas era tarde demais. Helena havia desaparecido na neblina do amanhecer, levando consigo apenas as memórias de um amor que havia florescido nos jardins reais, mas que não podia sobreviver à realidade cruel do poder. Isabel, observando da janela enquanto Eduardo procurava desesperadamente por Helena, finalmente sorriu com satisfação, genuína. O jogo havia terminado, e ela havia vencido. Mas o preço da vitória foi alto. Eduardo nunca mais foi o mesmo. E Isabel descobriu que conquistar o coração do rei de volta era muito mais difícil do que afastar uma rival. Eles permaneceram casados, mas o amor que um dia existia entre eles havia morrido naquele outono de 1471. Anos depois, quando Eduardo morreu, Isabel refletiu sobre aqueles dias. Ela havia salvo sua posição como rainha, mas havia perdido seu marido para sempre. Helena pode ter partido, mas seu fantasma permaneceu entre eles até o fim. E assim, terminou a saga de amor proibido que quase abalou um reino. Lembrando a todos que mesmo reis são, no final, apenas homens, e que o coração humano não conhece hierarquias ou protocolo. E assim termina a saga épica de Helena, Eduardo e Isabel. Bardan, uma história que nos mostra que nem sempre o amor é suficiente quando se enfrenta ao poder real. O que vocês acharam do final? Helena fez a escolha certa ao partir? Isabel foi vilã ou apenas uma mulher lutando por sua posição? Deixem nos comentários sua opinião sobre esta história emocionante. Se vocês querem mais sagas históricas como esta, não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho bem lelei para não perder nenhuma nova história. Curtam o vídeo se ele tocou seus corações e compartilhem com amigos que amam histórias de época. Em breve teremos mais sagas épicas sobre amor, poder e destino. Até a próxima história!